tudo bem? Eu voltei aqui para mais um vídeo depois de muito tempo sem gravar, porque eu fiquei realmente muito preocupada com várias coisas da escola essas semanas, então eu fiquei bastante tempo sem gravar, e esse mês eu infelizmente não gravei o informativo de novembro, porque bem na época que eu devia ter gravado o informativo foi um dia que eu tive muita coisa pra fazer, que foi dia 31 de outubro, porque no dia 1 de novembro já seria o dia das estreias dos filmes, que saiu numa quinta-feira. E uma semana antes eu já tinha gravado o informativo de outubro, então eu meio que me embolei um pouquinho e eu acabei não gravando. Eu peço desculpas por isso e vou gravar o de dezembro, eu juro. Eu vou continuar fazendo esse informativo mensal que eu falei pra vocês que eu faria. Só esse mês que eu esqueci, mas em compensação eu vou falar sobre os 2 maiores filmes que estrearam nesse mês pra vocês. E inclusive eu vou falar teorias sobre esses filmes que eu bolei com alguns inscritos meus, na verdade seguidores do meu Instagram. E o primeiro filme que eu vou falar pra vocês hoje, que é nesse vídeo, é o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. Eu vou falar pra vocês sobre o filme e sobre, literalmente, o próximo filme que a Disney jogou na nossa cara. Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreve, me segue no Instagram. E aquilo que eu sempre digo, né, gente? Porque as coisas estão realmente caindo bastante de views, porque eu parei bastante de postar as coisas, eu sinto muito por isso. Mas eu não vou parar mais, eu prometo, tá? Foi um curto período de tempo que eu parei de postar. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos foi o próximo filme da Disney, o último filme que ela lançou. O próximo filme vai ser o Detona Ralph, se eu não me engano. E o filme foi incrível porque ele, se eu não me engano, ele foi um dos primeiros filmes que a Disney criou da sua cabeça. Vamos lembrar que Pixar e Disney são duas coisas bem diferentes, apesar de hoje serem parte de uma mesma empresa, elas são duas coisas bem diferentes. A Pixar faz desenhos dificilmente que são musicais e são criados através da cabeça dos criadores de uma maneira bem diferente. São aqueles desenhos clássicos que a gente conhece. A Disney, por sua vez, é a empresa que cria filmes a partir dos contos de fada e contos antigos, como as princesas, e aqueles contos que a gente sempre conhece. Então, o Quebra-Nozes e os Quatro Reinos foi uma história extremamente original, e isso foi uma coisa que transformou o filme numa coisa bem interessante. O filme conta a história da Clara, que é uma inventora jovem de 12 anos de idade, se eu não me engano, mais ou menos, 12, 13. É difícil dizer porque ela tem cara de ser bem mais velha, mas ela é criança ainda. E ela acabou de perder a sua mãe, e ela tem 2 irmãos, um mais novo e uma mais velha, e o seu pai. E ela tá em constantemente briga com seu pai porque ele quer manter as aparências apesar de sua mãe ter falecido. E a Clara, numa noite de Natal, descobre através de seu padrinho que ela é dona de um reino, na verdade 4 reinos, onde a mãe dela era a rainha. Essa é a parte que eu preciso que vocês foquem e guardem na sua cabeça pra vocês entenderem a teoria do filme. O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos conta a história de uma história de balé. Eles mudaram a história, transformaram ela numa história real e deram vida àquilo que só o balé apresentava. A história do balé já é maravilhosa, é a minha peça de balé favorita, inclusive é a minha sinfonia favorita, Tchaikovsky. Por isso eu gostei tanto do filme, mas trazer a história à vida foi uma coisa incrível, porque na história original era simplesmente a Clara na casa do padrinho dela brincando com seus brinquedos, e de repente, quando bate a meia-noite, na noite de Natal, os brinquedos ganham vida e ela começa a dançar com os quebra-nozes e as fadas. Então, eles transformaram isso numa história real, isso foi muito legal. E na história, a Clara vai parar nos Quatro Reinos, porque ela precisa de uma chave para abrir o presente que a mãe dela deixou pra ela. Só que, infelizmente, um ratinho bem ladrãozinho pega a chave e vai parar no quarto reino, que é o reino onde você não pode entrar. Mas a Clara é muito corajosa e se arrisca a qualquer coisa pra poder entrar nesse reino. Ela vai atrás do rato e acaba encontrando um soldado quebra-nozes, que é um tipo de soldado que era costumeiramente ela enfeitava com a sua mãe a árvore de Natal. O soldado quebra-nozes, a fada Plum, entre outros. E nesse meio tempo ela conhece os outros reis e rainhas, basicamente, dos reinos, que é a fada Plum, e o rei dos doces, e o rei das flores e o rei dos flocos de neve. Cada um deles comanda um dos reinos. O reino dos doces, o reino dos flocos de neve, o quarto reino, que seria o reino da diversão, e o reino das flores. E ela acaba descobrindo esse mundo que a mãe dela criou, que ela conheceu, e a invenção que a mãe dela criou para trazer os brinquedos à vida. E tudo que tem nesses 4 reinos são todos brinquedos. Eles eram brinquedos e a partir de agora eles ganharam vida, e essa máquina pode tanto trazer quanto tirar a vida dos brinquedos. E a Clara entra numa missão de encontrar a chave para poder
abrir o seu presente ao mesmo tempo que a chave também consegue ligar a máquina de novo, a máquina que transforma os brinquedos, porque eles precisam lutar contra a mãe Ginger, que é a vilã da história, que quer tomar os 4 reinos pra ela. Mas nesse meio tempo acontece uma reviravolta e a Clara descobre que na verdade a mãe Ginger foi fiel a ela o tempo todo. Ela foi fiel à mãe da Clara o tempo todo e que na verdade a vilã da história era a Fada Plum. E gente, eu não falei isso em nenhum vídeo antes, mas eu tinha certeza que a Fada Plum era a vilã porque ela tinha muito jeito de boazinha demais pra ser uma pessoa super boazinha. Então eu meio que percebi isso na maneira como ela agia com a Clara. Nesse meio tempo que ela descobriu toda a verdade sobre a mãe Ginger e a Fada Plum, ela consegue salvar o reino e salvar, enfim, toda aquela história de heroísmo que a gente sempre vê nos filmes. Mas o que é interessante desse filme o filme tem grandes referências, além de ser uma sinfonia de Tchaikovsky e passar em várias partes dos filmes, ele tem grandes referências a outra peça que também é de Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes. Pra quem não conhece, O Lago dos Cisnes também foi representado no filme O Cisne Negro. Ele conta a história do Lago dos Cisnes, de um cisne que se transformava numa mulher e dançava. Enfim, é uma história um pouquinho mais complicada e a gente pode ver essa história representada no Cisne Negro bem levemente para mostrar a peça de balé. Mas o que indica que a Disney vai fazer um filme sobre isso? A Disney pegou a história do balé do Tchaikovsky e transformou nos 4 reinos, e conforme o sucesso que ela teve, talvez ela tenha percebido que o filme seria um sucesso e colocou diversas referências a outra peça de balé do Tchaikovsky. Ou seja, praticamente todo o castelo é enfeitado com desenhos de gansos, de cisnes, na verdade. A mãe dela tinha a característica de um cisne, na verdade nas características nela era caracterizada a roupa e a tiara dela lembravam muito coisas de cisnes. Inclusive, uma das primeiras referências que você vê no filme é quando o padrinho da Clara pede ajuda pra ela em um brinquedo, e o brinquedo são 3 cisnes que ficam rodando numa espécie de brinquedo mesmo, na verdade não sei como explicar o que era aquilo. E quando eu vi essas referências eu falei que era uma referência a outra peça de Tchaikovsky. Mas quando eu terminei de ver e eu vi a história da mãe da Clara, eu percebi que talvez isso poderia não ser só referências, poderiam ser indícios de que a Disney estava planejando fazer um filme sobre o Lago dos Cisnes, onde a personagem principal, que se transforma num cisne e dança balé, seria a mãe da Clara. E no final do filme a gente pode ouvir, caso você conheça as 2 sinfonias, você pode ouvir as sinfonias de Lago do Cisne e Quebra-Nozes misturadas na música final do filme. Então eu acho que tem grandes indícios de que a Disney pode estar querendo fazer um próximo filme baseado na peça de balé de Tchaikovsky, e isso seria basicamente como uma história antes do Quebra-Nozes e os 4 reinos, contando a história da mãe da Clara, sendo a personagem principal de O Lago dos Cisnes. Eu acho que isso seria muito bom, porque O Lago dos Cisnes também é uma outra peça de balé muito boa, e se a Disney fizesse isso, cara, eu ia estar realizada, porque são minhas 2 peças de balé favoritas. E simplesmente eu queria falar isso pra vocês, porque talvez muitas pessoas não tenham percebido essas referências por não conhecer a história de balé, mas como eu tenho grandes conhecimentos sobre as peças de Tchaikovsky, eu meio que percebi isso nas entrelinhas. Então, se vocês assistirem o filme que ainda está passando no cinema, ou assistirem depois que ele sair, vocês reparem nesses detalhes e me falam aqui no meu canal ou lá no meu Instagram se vocês acham que é verdade e que a Disney realmente está produzindo um novo filme de balé. E espero que vocês tenham gostado desse filme e da minha teoria sobre Quebra-Nozes e sobre os Lago dos Cisnes. E se vocês gostaram, deixa um like e se inscreve. Obrigada por assistir, meus strangers.